Nós aqui do canal 5 Tons já falamos sobre a série I'm Not Okay With This. A gente já deu a nossa opinião a respeito dessa série, numa crítica sem spoilers que você pode ver aqui neste cantinho. Então a gente já falou para quem não assistiu a série ainda. Agora a gente está gravando um vídeo para falar para você que já assistiu a série e precisa de algumas explicações a respeito dos mistérios que ela possui. Então a gente está fazendo esse vídeo explicado aqui para poder dizer para você quais são as nossas visões a respeito do final dessa série. Mas sempre lembrando, a gente não viu isso sozinho, a gente foi pesquisar na internet, a gente achou um site chamado The Cinemaholic, que publicou um texto em inglês a respeito disso, a gente leu, a gente concordou e gostaria de compartilhar com você as nossas visões a respeito do que esta série falou, do que esse texto disse também, e aí a gente chega a essa conclusão que a gente gostaria de compartilhar com você. Se você quiser saber então sobre este assunto, fique com a gente. Então, para a gente começar a discutir o assunto, né, que é essa série I'm Not Okay With This, a gente precisa comentar com você a respeito do episódio 4 dessa série, que é quando a Cid quase mata o Stanley sem querer no boliche. Acontece uma coisa ali na saída, quando eles estão saindo do boliche, que é uma coisa que acaba despertando a curiosidade de quem assiste e é o grande mistério dessa série. Trata-se de uma pessoa que fica observando eles de longe, uma pessoa encapuzada, que não dá pra ver o rosto dela, ele fica observando tudo o que tá acontecendo ali sem que eles percebam. E sem que eles percebam também, essa pessoa desaparece no ar praticamente. Então começa a ficar na nossa cabeça. Quem é aquela pessoa e por que ela estava vigiando a Cid e o Stanley? Depois desses eventos no boliche, no dia seguinte na biblioteca, esta pessoa misteriosa aparece novamente para Cid. Ela toma um susto, né? Acaba pegando nas estantes de livro que estão ao redor dela e a partir de então ela começa a ficar paranoica a respeito de pessoas que estão seguindo ela e por que as pessoas estão seguindo ela. Essa paranoia acompanha ela até o último episódio dessa série. Pra gente poder entender um pouco dessa paranoia que a Cid tá sofrendo por conta dessa pessoa misteriosa que está seguindo ela, a gente precisa voltar um pouco no tempo para poder entender a história dela com o pai. Se você acompanha essa série, você percebeu que o pai dela se suicidou e é uma pessoa que tinha os mesmos poderes que ela está manifestando agora. A Cid acaba descobrindo através da mãe dela que o pai dela passava pelas mesmas coisas que ela está passando atualmente. Então ela até acaba ficando um pouco mais tranquila a respeito, acaba tirando um pouco desse peso, dessa paranoia das costas dela. Mas isso não é uma certeza, uma ideia que ela captou de uma conversa que ela teve com a mãe dela e da forma com que a mãe dela fala sobre o marido, né, dela e o pai da Cid. Então ela acaba concluindo que ele tinha os mesmos problemas que ela e acaba ficando mais tranquila. Mas aí a gente fica sabendo então que ele se suicidou e fica aquela dúvida no ar. Ele se suicidou por causa dos superpoderes que ele acabou manifestando também, por conta dos problemas que esse superpoder acaba trazendo para a vida das pessoas que o possuem, ou por conta da pessoa que está seguindo ele, né? Porque também ela vem a descobrir que o pai dela sofria também com essa perseguição de uma pessoa misteriosa. Ele pode ter se matado justamente por conta dessa pessoa que estava seguindo ele para todo lado e que agora provavelmente pode estar seguindo a Cid. Mas isso é uma coisa que a gente vai desenvolver um pouco mais pra frente, só para explicar para você como que funciona essa história dela com o pai. Aí a gente pula lá pro episódio final, quando a Cid já tá mais tranquila a respeito das suas paranoias, e é aí que este homem misterioso surge novamente. Aí você tem a certeza de que é um homem por conta da forma com que fala, apesar de estar encapuzado, não dá pra ver o rosto dele, então ela corre pra floresta lá, pra aquele lugar onde o Sidney falou que foram os antepassados dele, o tataravô dele que construiu. Ela foge para aquele lugar e chegando lá, o homem aparece de novo, surge de novo atrás dela. E aí ela toma um susto, né? Tipo, ela fica assustada, só que aí ela resolve fazer uma pergunta pra ele. Ela pergunta pra esse homem se ela deve ter medo. A resposta dele acaba gerando uma outra charada. Ele diz pra ela que eles é que devem ter medo. E depois diz pra ela, vamos começar? É esta frase que acaba determinando a porta pra segunda temporada, que com certeza virá, porque esta pergunta precisa ser respondida. Na verdade, são duas perguntas. O que ele quis dizer com vamos começar? E quem é esse homem? E por que ele disse essa coisa de eles, né? Quem são eles? Para nós aqui dos 5 Tons, assim como a gente leu nos textos que a gente procura na internet, principalmente esse do Cinemaholic, a gente acha, né, que pode ser, por exemplo, realmente o pai dela, a pessoa que tá ali para guiar ela de alguma forma, para que ela possa lidar melhor com esses poderes dela. Isso porque aparentemente
é uma pessoa que a Sidney já conhecia, né? Então dá aquela impressão de que realmente é uma pessoa com quem ela já tinha contato antes. Isso fica claro no final da temporada, quando ela tá falando com esse homem misterioso. A gente, espectador, não consegue ver quem é, mas acredito eu que ela saiba de quem se trata. Assim como também pode ser a pessoa que perseguia o pai dela, né? A gente fica na dúvida se é o pai ou a pessoa que perseguia o pai dela quando ele ainda estava vivo. A possibilidade de ser o pai dela, a pessoa misteriosa, né, que é essa pessoa que está andando atrás dela, isso é levantado porque ele tinha superpoderes também. E um desses superpoderes pode ser, não há nada que contradiga isso, mas pode ser que ele tenha esse poder de retornar dos mortos, pode ser que ele não tenha nem morrido, que ele tenha sobrevivido ao seu suposto suicídio, entre aspas. Então pode ser que realmente seja ele de alguma forma. Uma forma fantasmagórica, talvez, mas realmente pode ser. A respeito de quem são eles, as pessoas que ele fala nessa última frase, né? Eles devem ter medo. Aí a gente, numa opção clara, né? Numa forma claríssima de ver essa frase, ele quer dizer as pessoas da cidade, né? As pessoas que moram naquela cidade. No entanto, numa análise mais profunda a respeito de todos esses acontecimentos, o que pode ter acontecido, na verdade, é que ele não tenha se suicidado, mas sim tenha sido assassinado. Então, este homem, que pode ser o pai de Sidney, está voltando dos mortos para tentar fazer com que a filha dele vingue ele por conta da morte dele. Então esse eles de quem ele está falando, na verdade, trata-se das pessoas que o assassinaram, as pessoas que ajudaram de forma direta ou indireta que ele morresse. Então isso é uma possibilidade que está sendo aventada, né? A gente não leu a HQ na qual essa história foi baseada, então não tem como saber se realmente é isso mesmo. Mas a ideia que passa é justamente essa, de que pode ser as pessoas da cidade, né? Que todas as pessoas que moram ali naquela pequena cidade onde todos esses personagens vivem, ou pode ser uma vingança do pai de Sid, que tá voltando, fazendo a mesma coisa que faziam com ele, né? Tipo, perseguindo as pessoas que têm esse superpoder, para poder conseguir a sua vingança a respeito das pessoas que o assassinaram. Para nós aqui, essa é a possibilidade mais real, a gente acredita mais nisso, mas apenas a segunda temporada da série vai poder responder a essa pergunta de uma forma mais satisfatória. Então a gente não sabe realmente exatamente como é só uma conjectura, a gente está explicando as coisas que aconteceram e está dando uma opinião a respeito do que pode significar este final, esse momento final da série I'm Not Okay With This. Então a gente fica nessa dúvida, não dá pra saber se a pessoa que é essa pessoa encapuzada que a Sid tá vendo o tempo todo, se ela é o grande vilão dessa história ou se ela é uma pessoa que tá ali pra ajudar a Sid a lidar com esses poderes. O que importa, né? O que a gente vê nessa série é que é uma série muito bem construída nesse sentido, mostra essa questão da angústia adolescente de uma forma muito potente, muito forte. Então é uma série que realmente faz com que a gente queira acompanhar essa segunda temporada, caso ela realmente aconteça. Eu acredito que vai, porque é o tipo de série que chama muita atenção das pessoas. Então a gente vai esperar essa segunda temporada para ter certeza, mas por enquanto são essas as nossas ideias. A gente captou essas ideias aí através de textos na internet, através de fóruns na internet. A gente também viu a série para poder entender como que são essas coisas, obviamente, né? A gente já falou dessa série, como a gente disse. Essa é a nossa opinião a respeito do final de I'm Not Okay With This. Se você concorda ou discorda de alguma coisa que a gente disse aqui, você pode deixar nos comentários que a gente vai ter o maior prazer em responder e receber aí a sua opinião, desde, claro, que seja de uma forma respeitosa e que seja de uma forma bacana, sem xingamentos e sem nada disso, tá bom? A gente fica por aqui por enquanto. A gente se vê no canal 5 Tons pra gente falar mais de filmes, séries da Netflix, da Amazon, lançamentos de cinema, enfim. A gente vai falar aí de várias coisas durante as semanas aí que a gente tem pela frente neste 2020, que mal começou e já parece que não vai terminar nunca. Então, um abraço pra você e até logo. Tchau.